Vamos olhar agora quantos prédios foram destruídos, quantos carros, quantos policiais, quantas vidas foram assassinadas, porque um dos maiores ícones e uma das pessoas mais admiradas pela direita e pelos conservadores nos Estados Unidos foi brutalmente assassinado na frente da sua família. A reação da direita diante de uns momentos mais tensos dos últimos anos expôs uma diferença que muita gente não esperava. Enquanto isso, a imprensa insiste em comparar com episódios de violência e destruição. O que realmente aconteceu vai te surpreender. Fica comigo até o fim e veja com seus próprios olhos. Você se lembra daquela história do George Floyd? De acordo com a imprensa americana e com a imprensa internacional, um homem negro, pai de família, que havia sido morto nas mãos de um policial branco maldoso. E depois que a imprensa soltou essa matéria construída dessa forma, houve uma sequência de rebeliões e revolta nos Estados Unidos. Pessoas foram para as ruas, quebraram lojas, botaram fogo em carros, espancaram vários policiais, centenas de policiais foram espancados, pessoas começaram a apanhar nas ruas sem motivo nenhum, a não ser por serem brancas. 30 pessoas foram assassinadas nessas guerras, vários prédios foram destruídos, delegacias de polícia foram queimadas, igrejas queimadas. Tudo porque a imprensa havia noticiado que um homem negro havia sido morto por um policial branco e aquilo era racismo estrutural. Bom, depois ficou provado que esse homem negro morreu de overdose de fentanil. Foi encontrado, depois que a autópsia foi feita. Então, na verdade, ele morreu de overdose. Ele tinha várias passagens na polícia, inclusive por espancar e quase matar, acho que a sobrinha ou a irmã dele, aí eu não me lembro agora, mas agressão contra mulheres. E a técnica de colocar o joelho no pescoço de um criminoso, de uma pessoa que parte para cima da polícia para agredir, é uma técnica ensinada em todas as polícias dos Estados Unidos, que é uma técnica de contenção para você poder colocar as algemas na pessoa. Bom, essa foi a reação da esquerda. Eles quase destruíram os Estados Unidos porque a imprensa havia publicado algo que era uma mentira. Que aquilo era supremacia branca, racismo estrutural, o policial branco, e depois ficou tudo provado que não passava de uma mentira. Mas, se eu não me engano, o dano ficou em 2 trilhões de dólares. O dano de destruição, não vou nem falar, não tem como nem quantificar o dano das vidas perdidas. 30 pessoas foram assassinadas. Bom, a direita está passando por um nível de indignação muito parecido com o que a esquerda foi fabricada, foi manipulada a sentir pela extrema imprensa, pela imprensa radical. E qual foi a reação da direita? Vamos olhar agora quantos prédios foram destruídos, quantos carros, quantos policiais, quantas vidas foram assassinadas, porque um dos maiores ícones e uma das pessoas mais admiradas pela direita e pelos conservadores nos Estados Unidos foi brutalmente assassinado na frente da sua família, na frente de milhares de pessoas por um covarde vagabundo. Então vamos lá, vamos analisar qual foi a reação da direita. Aqui, ó. Isso é no Canadá. No Canadá, eles estão, neste momento aí que você está vendo, cantando o hino nacional no Canadá. Tá, vamos pro próximo. Aqui eles estão cantando Amazing Grace. Só para ficar claro, esses são radicais, tá? A imprensa, a extrema imprensa e aquele doutrinador travestido de professor que está agora derretendo a cabeça do seu filho, ensina para as nossas crianças e para os nossos jovens que essas pessoas são radicais e que elas merecem morrer. Tem mais. Mas, obviamente, uma clara demonstração de radicalismo perigosíssima para qualquer democracia. Muito radical esse povo. We are
Tony! Aqui na Califórnia, um dos estados mais esquerdistas dos Estados Unidos, eles se encontraram na praia para fazer uma vigília por Charlie Kirk. Realmente extremamente radical, super extremistas, e qualquer democracia estaria em grave perigo com pessoas como essa. Mais uma vez, radicais extremistas depredando, botando fogo em prédios públicos e matando pessoas porque elas estão extremamente indignadas. Sabe por que essa é a reação das pessoas? É porque Charlie Kirk dizia que nunca se deve partir para a violência. Não importa o que os violentos façam, você deve sempre orar por eles. Por isso que essa é a diferença entre a esquerda e a direita. Na minha opinião, nunca ficou tão fácil entender a diferença entre esquerda e direita com apenas uma imagem. Aqui, a esquerda. Aqui, a direita. Aqui os progressistas, o amor, a democracia, a pluralidade, a tolerância. Aqui, radicais, extremistas, pessoas extremamente perigosas que devem ser exterminadas. E aqui, para concluir, algumas imagens de quando foi a rebelião do George Floyd. O resultado da rebelião do George Floyd, como vocês podem ver, 30 pessoas assassinadas. E aqui, imagens de radicais ultradireita, como a imprensa gosta de falar, né? Radicais da ultradireita, aqui ó, você vê negros, você vê latinos, hispânicos, brancos, todos juntos, todos cristãos. Como essas pessoas são radicais. O mundo não consegue sobreviver com tanto radicalismo. No fim das contas, é impossível não perceber a diferença de postura. Enquanto uns escolhem a violência, a direita mostrou que ainda acredita em ordem e valores. E eu quero saber sua opinião. O que você pensa sobre essa reação? Deixa aqui nos comentários, porque a sua voz aqui tem peso.